Olá, Skillers, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que muito bem, muito tranquilos. Então vamos lá, gente. Um grande ponto aqui que a gente vai começar a entender o paradigma orientado ao objeto. Dentro dele existem 4 pilares. E eu vou tentar trazer isso como um overview de uma porta de entrada para vocês. A gente vai se aprofundar isso no Java, vamos compreender isso nas outras linguagens, mas basicamente, como eu digo para vocês, se vocês sabem a teoria, vocês vão aprender a praticar essa teoria numa linguagem de uma forma muito mais simples, muito mais intuitiva. Porque vai ser intuitivo porque a teoria você já compreende. Deixa eu trazer um ponto muito importante. Como que funciona? A gente tem os paradigmas. E dentro desses paradigmas existem vários paradigmas, beleza? E um deles é a orientação ao objeto. Um deles é a orientação ao objeto. Vou colocar aqui de outra cor. Um outro é funcional. Funcional, ele é mais uma pegada mais matemática e tudo mais. Existem outros, a gente vai trazer esses outros também, mas agora eu estou tentando entrar e focar com vocês somente no orientação ao objeto e depois a gente vai pegar um pouquinho de funcional, porque as linguagens trabalham também. Só que teremos módulos específicos para cada paradigma. É extremamente importante, porque a gente tem um leque de possibilidades de trabalhar e isso é importante vocês conhecerem, porque a mente de vocês precisa estar preparada para qualquer formato, qualquer forma, ok? O que significa isso, Rodolfo? O paradigma, gente, paradigma de linguagem de programação, é somente o approach, a abordagem, como a gente vai trabalhar isso, tá? Então, os paradigmas, como aqui ele trouxe, né, são formas básicas de abordar e resolver problemas ao escrever código. É simplesmente uma forma de você escrever esse código um approach, numa abordagem que seja fácil para aquele desenvolvedor entender mais facilmente. E aí, aqui tem até os pilares, é bem legal. Então tem um paradigma que ele é imperativo e declarativo, perdão. O imperativo, ele segue a estrutura também para o procedural, o objeto orientado a objeto e o processamento paralelo. Tem o lógico, que é mais voltado a IA. Depois eu quero trazer para vocês o Prolog, que é bem interessante de conhecer, o funcional e o database, né? Então, aqui é o momento em que a gente começa a entender que a programação, são 2 pontos importantes para vocês serem bons programadores. Entender como escrever o código, a teoria, e compreender também a abordagem, a melhor abordagem para vocês, para o seu time e para o momento em que você está. Se você quer para um funcional, você vai para outros tipos de linguagem, você vai ter uma abordagem mais matemática, porque tudo é função, certo? Então aqui nós temos na orientação objeto a ideia. Na orientação objeto, nós temos a ideia de um objeto. Então, como nós visualizamos o mundo? É realmente buscar a forma ideal de você planejar e desenvolver aquele software baseado no mundo real. Essa abordagem, ela tem seus pontos positivos e negativos, e a gente vai abordar durante o processo, mas ela também tem alguns pilares. Orientação, Oriented Object Programming. Ela tem os seus pilares, tá? Aqui, ó. Os pilares de encapsulamento é um conceito que a gente precisa e vai estudar. Encapsulamento. Certo? Nós temos a abstração, abstraction. A abstração. Nós temos também o polimorfismo. Polimorfismo. Nós temos a herança. Classes, objetos. Vou buscar trazer esses pilares para vocês entenderem. Então imagina aqui que a gente tem uma bola. Isso aqui é uma bola. Deixa eu ver aqui. Imagina que a gente tem uma bola e para o mundo real uma bola é um objeto. Vocês concordam?
certo? E aí pode ser uma bola de boliche, eu botei isso aqui no meiozinho, uma bola de boliche. Então, isso é um objeto. Como eu criaria essa classe? Lembre-se, classe, gente, é um planejamento. Quando eu falo de classe, eu estou falando de um pedaço de papel com planejamento do que é uma bola. Então, o nome desse planejamento é bola, certo? Quais os atributos essa bola tem? A bola tem os atributos que pode ser a cor, ela pode ser mudada, o formato dela, porque ela pode ser uma bola, ela sempre vai ser circular, mas ela pode ter dimensões diferentes, né? Então, dimensões talvez seja melhor. Dimensões. E eu acho que isso. A cor, a dimensão. Não sei se eu teria outros atributos. E a gente também tem os métodos. O que essa bola faz? Ela rola, por exemplo. Aqui eu vou colocar, peraí, atributos. Aqui eu vou colocar um azul. Atributos. Aqui nós temos os métodos, certo? Então, o método rolar é verbo, gente. Os métodos são ações, certo? Então, a bola rola, certo? Essa é a única ação da bola. Um exemplo. Então, aqui é uma classe. Eu tenho o conceito de classe aqui. Meu planejamento é isso. Todas as vezes que eu quiser ter uma nova classe, eu transformo esse planejamento em uma coisa física, que é isso aqui. Essa coisa física nós chamamos de objeto, certo? Só para vocês entenderem assim de uma maneira muito mais intuitiva para vocês, tá bom? Então, a classe é o meu planejamento sobre a criação. Imagina que vocês estão lá, vocês têm uma fábrica e você quer criar 1000 bolas, mas só que de formatos diferentes, de formas diferentes. Então você tem um planejamento e você vai dizer àquela máquina, naquele planejamento, para ela criar essas classes, né? Esses objetos. Então aqui é exatamente isso, cria. O que é o cria? O criar, gente, é o new. Certo? Então aqui eu teria um new, por exemplo, que é o criar. O meu planejamento ela tem uma inicialização, uma instancialização, que cria essa bola. Então, isso aqui faz com que vocês compreendam realmente um pouco sobre a orientação objeto. Aqui eu já trouxe 2 conceitos de maneira bem visual, a gente vai programar isso, porque a programação, claro, pode trazer outras divergências. E aqui, gente, depois eu vou trazer o conceito de herança para vocês compreenderem melhor também, e esses outros também que são importantes, tá bom? Mas eu queria já dar essa introdução para a gente falar um pouquinho sobre os paradigmas. Beleza? Muito obrigado pelo seu tempo e vamos nessa. Não desanimem. Tamo junto. Valeu.